A atividade econômica começa a dar sinais de recuperação? A desaceleração da inflação vai permitir a queda dos juros no Brasil na próxima reunião do Copom? E o que podemos esperar para a economia global? Para responder estas e outras perguntas, nós vamos conversar hoje com o nosso economista, Rafael Voivodich. Seja bem-vindo mais uma vez, Rafa. Obrigado, Mari. Bom, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre cenário econômico no Brasil. Temos observado um panorama promissor com revisões positivas na atividade econômica, ciclo de queda de juros a caminho e avanço nas pautas mais estruturais. O que podemos esperar para frente? Mari, podemos dizer que no Brasil, o segundo trimestre marcou uma sequência de eventos favoráveis. O PIB dos 3 primeiros meses do ano apresentou alta de 1,9%, ante as expectativas do mercado de 1,2%. O bom desempenho foi puxado principalmente pelo crescimento da agropecuária, que subiu 21,6% no período, influenciado pela safra recorde de soja e milho. Desta forma, projetamos o crescimento de 1,9% do PIB neste ano, mesmo considerando um cenário de desaceleração mais intensa da atividade para as próximas leituras. Além disso, a safra abundante de grãos também potencializou a queda das cotações das commodities nos mercados internacionais e resultou na maior deflação no atacado já observada na história, reforçando nossa redução na projeção de inflação, o IPCA, para esse ano em 5%. Em relação à inflação de serviços, continuamos avaliando que ainda existem desafios pela frente, uma vez que a desaceleração desse grupo é lenta, mas entendemos que o recuo relevante do índice cheio vai contribuir para a desaceleração de serviços no segundo semestre. É importante, ainda, destacar que a decisão sobre a meta de inflação afeta as expectativas dos índices em períodos mais longos. Nesse sentido, no fim de junho, o Conselho Monetário Nacional confirmou a manutenção do centro da meta para os próximos anos em 3% e do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Com isso, no último Boletim Focus, já foi possível observar reduções significativas das projeções dos analistas para 2025 e 2026, com as expectativas rodando em torno de 3,6% e 3,5%, respectivamente. Rafa, já que você falou da meta de inflação, o que podemos esperar para a Selic, a nossa taxa básica de juros? Hoje, ela está em 13,75% ao ano. Quando os juros devem começar a cair aqui no Brasil? Bom, Mari, na nossa visão, o cenário atual permite dizer que o próximo ciclo de queda de juros está se aproximando. A nossa expectativa é que a Selic comece a cair a partir da próxima reunião do Copom, em agosto. Estimamos que o Banco Central reduza a taxa de juros para 12% em 2023 e 9% em 2024. E vamos falar agora sobre o cenário externo, Rafa. O que podemos esperar da política monetária dos Estados Unidos? No cenário internacional, Mari, o tema dominante continua sendo a necessidade de retomar o controle da inflação global. De um lado, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, se aproxima do final do ciclo de aperto monetário. A atividade resiliente, a desinflação incipiente e a estabilização no setor bancário devem levar o Fed a prosseguir com o aperto monetário, com uma nova alta de 25 pontos bases na reunião de julho, e encerrar o ciclo com a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Com o nível de juros real apertado para o padrão histórico, sinais de desaceleração da atividade e da inflação de serviços devem ocorrer ao longo do segundo semestre. Então, acreditamos que o comitê irá adotar uma postura mais cautelosa a partir dos próximos apertos. Nossa maior convicção, no entanto, está no cenário de um aperto monetário por um período prolongado, uma vez que avaliamos que não haverá espaço para corte de juros neste ano. Rafa, e olhando lá para a zona do euro, o que vocês esperam da atividade econômica? Mari, na área do euro, destacamos que a dinâmica da inflação ainda demanda atenção. Conforme reforçado pelo Banco Central Europeu, dado o nível elevado dos índices de inflação, especialmente nos núcleos. Mesmo que a inflação ao consumidor venha cedendo nos últimos meses, com a elevação de 5,5% em julho, antes do pico de 10,6% observado em outubro do ano passado, isso se deve em grande medida à queda dos preços de energia. Dessa forma, entendemos que o ciclo de alta de juros ainda não foi encerrado, sendo nossa expectativa que o BCE eleve a taxa básica de juros para 3,75% ao ano nas próximas reuniões. Depois disso, entendemos que o BCE levará em conta os efeitos defasados da política monetária
e o alívio recente da inflação para interromper as altas, mantendo os juros parados por um longo período. Bom, Rafa, acho que novamente estamos falando no início do ciclo de queda de taxa de juros aqui no Brasil, as pautas estruturais que andaram, tudo isso pode contribuir para um segundo semestre positivo aqui no mercado local. E lá fora, a interrupção do ciclo de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos também traz uma sinalização positiva. Com isso, acreditamos em algumas estratégias com maior convicção. Por exemplo, fundos de renda fixativa. É uma forma de navegar e se aproveitar desse ambiente de juros. Fundos de crédito também são alternativas interessantes, pois hoje encontramos bons prêmios sendo negociados no mercado. Aqui é sempre bom lembrar que ter uma análise robusta de crédito por trás vai fazer toda a diferença. E por último, mas não menos importante, temos os fundos de ações, que com todo esse cenário tendem a ser beneficiados. Bom, Rafa, por hoje é só. Quero te agradecer muito por ter respondido todas essas questões. Eu que agradeço, Mari. Fico feliz por ajudar a esclarecer esses assuntos. Se alguém tiver mais dúvidas, é só deixar nos comentários que estaremos aqui para responder. Tchau! Até a próxima.